Mensagens do Evangelho. Dois. Separar-se não é demonstrar amor. Alguns cristãos acham que separar-se de outros crentes que têm diferentes opiniões é uma medida extrema demais e que isso não seria uma demonstração de amor. Todavia, a Bíblia diz que a maior prova de amor que podemos demonstrar pelos filhos de Deus é por meio de nossa obediência pessoal a Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. A pergunta que fazemos é: o que é mais importante? A obediência a Deus, que é uma demonstração de nosso amor por Ele, ou continuar numa posição contrária à Bíblia, por querermos mostrar que amamos a seus mandamentos? 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. A pergunta que fazemos é: o que é mais importante? A obediência a Deus, que é uma demonstração de nosso amor por Ele, ou continuar numa posição contrária à Bíblia, por queremos mostrar que amamos as pessoas que estão ali? Desobedecer às Escrituras não é amor. Uma coisa é fazer parte de uma organização chamada igreja, por ignorar a ordem de Deus dada nas Escrituras. E outra bem diferente é permanecer ali, quando sabemos o que é correto. Tiago capítulo 4, verso 17. Jamais deveríamos colocar o povo de Deus antes de Deus. É Deus quem deve vir primeiro. O Senhor Jesus disse: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João capítulo 14, verso 15 e verso 21. 3. Nossa igreja está crescendo. Outros reagem dizendo: Mas nossa igreja está crescendo. Isto prova que Deus está abençoando. E se Deus está abençoando nossa igreja, ela não pode estar errada. Por que eu deveria me separar de algo que Deus está claramente abençoando? O problema é de definição. Quando as pessoas falam de crescimento, elas geralmente se referem ao número de pessoas. A Bíblia, porém, quando fala de crescimento, se refere ao desenvolvimento e maturidade espiritual no crente. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, capítulo 3, verso 18, Efésios, capítulo 4, verso 15 ao 16, Colossenses, capítulo 1, verso 10, capítulo 2, verso 19, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12, capítulo 4, verso 10, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3 e Atos, capítulo 9, verso 22. Crescimento numérico não é sinal de aprovação ou bênção do Senhor. É presunção achar que o aumento no número de pessoas seja uma bênção vinda de Deus. Se fosse assim, então, a Igreja Católica Romana seria a denominação que Deus aprova, pois ela se gloria de possuir o maior número de pessoas dentre todas as igrejas. As testemunhas de Jeová se gloriam de um crescimento fenomenal em seus números. Será que isto significa que Deus os esteja abençoando? A palavra de Deus diz que a única classe de pessoas que irá crescer em números na igreja nos últimos dias é as dos homens maus e enganadores, e dos muitos que irão segui-los. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13, 2 Pedro, capítulo 2, verso 2. Ao nos vangloriarmos de possuir um grande número de pessoas, podemos estar inadvertidamente nos identificando com o erro que as Escrituras nos alertam que viria a aumentar nos últimos dias. Embora não seja sempre o caso, entender isso pode nos impedir de sucumbirmos ao desejo de nos gloriar nos números. Está claro nas Escrituras que, à medida que os dias forem se tornando mais sombrios, o número de crentes fiéis e piedosos será cada vez menor. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15, Salmos, capítulo 12, verso 1. Em um sistema de coisas mantido principalmente por doações e ofertas da congregação, o número de pessoas é importante para as organizações eclesiásticas. Mas Deus não está preocupado com números, como estão os homens. Isto é visto nas poucas ocasiões em que são mencionados números no livro de Atos. Lá diz simplesmente que chegou o número desses homens a quase 5.000. Atos capítulo 4, verso 4, capítulo 2, verso 41. E estes eram ao todo uns 12 homens. Atos capítulo 19, verso 7. O tipo de crescimento que Deus procura para o seu povo redimido é o crescimento em maturidade espiritual.
Se visitássemos uma assembleia que tivesse um determinado número de pessoas e voltássemos ali um ano mais tarde para ver se eles tinham verdadeiramente crescido no conhecimento do Senhor e em amor uns para com os outros, então poderíamos afirmar com certeza que aquela assembleia estaria crescendo, mesmo que continuasse com o mesmo número de pessoas. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Neste contexto, nós perguntamos: quanto crescimento exige entre os que estão nas várias denominações? Considerando que o teste de maturidade espiritual de uma pessoa é o quanto ela conhece a verdade de Deus, 1 Coríntios capítulo 10, verso 15, Filipenses capítulo 1, verso 9 ao 10, Hebreus capítulo 5, verso 14. Será que os cristãos que estão nas igrejas denominacionais receberiam a verdade da igreja quanto à sua ordem e função, do modo como ela é mostrada nas Escrituras, se esta fosse apresentada a eles?